Irmãos e irmãs, vou compartilhar uma mensagem do pastor Billy Graham. Assistem comigo. Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 11. E eu, irmãos, este é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão ou as obras, por que ainda sofro perseguição? Logo, está abolido o escândalo da cruz? Quero responder a esta pergunta hoje à noite. Qual é o significado tanto da cruz quanto do escândalo da cruz? Em Isaías, capítulo 53, versículo 3, está escrito: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Agora, por que isso? A expressão, o escândalo da cruz, soa um tanto estranha para nós hoje. Porque nós, em todas as igrejas, suponho eu, em Glasgow, sejam protestantes ou católicas, vemos uma cruz. Temos cruzes gravadas em nossas Bíblias. Usamos cruzes como ornamentos em nossos pescoços. Ela se tornou um emblema para a arte e para os poetas. E isso é bom, mas tornou-se algo sentimental, com um certo interesse romântico na cruz. Mas é muito mais do que isso. A cruz, na verdade, representa um escândalo. É uma pedra de tropeço. Foi chamada de escândalo para os homens. Isaías, com visão profética, disse: Não havia beleza alguma para que o desejássemos. O que há em Jesus Cristo que nos faria desejá-lo quando o vemos pendurado em uma cruz, sangrando e morrendo, sendo executado por soldados romanos? Paulo, ao seguir a Cristo, descobriu que a cruz provocava desprezo e despertava a hostilidade das pessoas. Cristo nem sempre é atraente para o coração humano, mas, quando Paulo apresentava Cristo e este crucificado, muitos se ofendiam e se afastavam com desprezo e indignação. Por que a cruz é uma ofensa? Por que é uma pedra de tropeço? Por que é um escândalo para os homens? Algumas traduções dizem escândalo, em vez de ofensa. Bem, primeiro, a cruz de Cristo é a condenação do mundo. A cruz de Cristo diz a cada um de nós: você é um pecador e precisa se arrepender. Nós não gostamos de ouvir isso. Gostamos de ouvir que somos bons, mas no fundo, sabemos que pecamos contra Deus, porque pecado significa que estamos separados de Deus, quebramos suas leis, falhamos em cumprir seus padrões morais. E assim, na época da morte de Cristo, havia Herodes, o rei. A cruz foi uma ofensa para ele porque apontava para ele e dizia: Herodes, você está vivendo em imoralidade. Ele vivia com a esposa de seu irmão. E a cruz o condenava, dizendo: isso está errado. E então havia Caifás. Caifás era um líder religioso, o sumo sacerdote. Ele era cheio de orgulho e frieza, era astuto e calculista. E a cruz o condenava porque ele estava condenando Jesus. E então havia Pilatos, o governador romano. A cruz o condenava porque ele estava cheio de medo. Ele era um covarde. Não teve coragem de defender o que sabia ser certo. Ele sabia que Jesus era inocente. Sua esposa enviou-lhe um recado, dizendo: não se envolva com esse homem justo, ele é inocente, não fez nada digno de morte. Mas Pilatos não conseguiu resistir à multidão que o pressionava, que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E assim a cruz condenou Pilatos. E então a cruz condena Judas. Judas, que esteve com Jesus como um de seus discípulos, muito próximo dele. E Jesus sempre soube o que havia no coração de Judas, mas o manteve por perto. E há muitas pessoas na igreja exatamente assim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Judas servia a Jesus com os lábios, com tudo o que tinha. Ele era o tesoureiro da pequena igreja de Jesus, mas, no fundo, nunca se entregou verdadeiramente a Cristo, porque Judas era ganancioso. Ele queria dinheiro.
Ele queria prestígio. Achava que Jesus estabeleceria um grande reino e que ele ocuparia uma posição de destaque nesse reino. E então a cruz condenou os soldados. Eles jogaram sorte sobre as vestes de Jesus, mas o centurião, o capitão daqueles soldados que o crucificaram, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E então o ladrão também foi condenado. Mas ele se arrependeu no último momento. Havia 2 ladrões, 2 cruzes. Um deles rejeitou Cristo, o outro o aceitou. E começaram a falar entre si, a se condenar um ao outro. Um deles zombava de Jesus, mas o outro, que também estava morrendo ao lado dele, reconheceu sua culpa. Ambos eram culpados, ambos mereciam morrer. E esse ladrão disse: nós merecemos morrer, mas este homem no meio, este Jesus, não merece. Então ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi tudo o que ele disse. Lembra-te de mim. Ele não teve tempo de se unir a uma igreja. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de dar dinheiro. Ele não teve tempo de sair e fazer boas obras. Mas naquela cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quão rápido aconteceu, porque ele creu e recebeu Cristo em seu coração ali, no último instante, naquela cruz. Quando Paulo esteve diante do governador Félix, a ardente mensagem da cruz o condenou, a ponto de ele tremer. E ele disse: quando eu tiver um momento mais oportuno, chamarei por ti. Quantos de nós, quando ouvimos o Evangelho sendo pregado, quando ouvimos sobre a morte de Cristo na cruz, quando ouvimos sobre nossos próprios pecados, trememos? Quando ouvimos sobre o inferno e a possibilidade de enfrentarmos o juízo e a condenação eterna, trememos por dentro. Mas Félix nunca teve um momento mais oportuno. Aquele era o seu momento com Cristo, mas ele não o aproveitou. E pelo que sabemos, ele se perdeu. E então havia Festo, outro governador, que disse: Paulo, você está louco ao falar desse Jesus morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. E o rei Agripa disse: por pouco me persuades a me tornar cristão. Paulo falou sobre a cruz. Ele falou sobre a ressurreição. Ele falou sobre Cristo cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele falou sobre a necessidade de arrependimento e fé para seguir a Cristo. E Agripa, o grande rei, disse: por pouco me persuades, e muitos de vocês, hoje à noite, estão por pouco persuadidos de que precisam renovar seu compromisso com Cristo. Vocês precisam se entregar de verdade. Talvez tenham feito isso quando eram crianças. Talvez tenham recitado o catecismo em algumas igrejas. Talvez tenham sido confirmados, mas vocês não têm certeza de como estão diante de Deus. E gostariam de ter certeza. Gostariam de saber que seus pecados estão perdoados. Você gostaria de saber que está indo para o céu. Você gostaria de ter a paz de Deus em seu coração. E assim, a cruz atravessou os séculos, trazendo seu julgamento infalível sobre as vaidades, os orgulhos, os ódios, as ganâncias e os prazeres egoístas e lascivos dos homens. Ela os condena. A cruz diz ao mundo: você é um pecador. E o mundo não gosta de ouvir isso. A cruz se torna uma consciência para o mundo. A Escritura diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Grande parte do mal que acontece no mundo é cometido quando o sol se põe, e ainda mais tarde à noite. Em nosso país, onde parece que tantos crimes são cometidos à noite, nossas obras são más. Grande parte da imoralidade acontece à noite. Nossas obras são más. Não queremos que a luz brilhe sobre elas. E a cruz lança um grande holofote sobre o mal do mundo. E nós não gostamos disso. Não queremos o holofote da cruz iluminando nossos corações e dizendo: você é culpado, você é culpado, você é culpado diante de Deus. E então, em segundo lugar, a cruz é uma ofensa porque ali foi derramado sangue.
A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue precisa ser derramado primeiro. Ele é o sangue da cobertura. Romanos 3,25 diz: a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos. Essa palavra propiciação, essa grande palavra, significa cobertura. Deus pode pegar o sangue de Cristo e cobrir os seus pecados, assim como o sangue foi derramado no Egito. Eles tinham que pegar o sangue e colocá-lo no umbral, no batente da porta, na entrada de suas casas. E naquela grande noite, séculos atrás, quando o anjo da morte passou pelo Egito trazendo juízo, a noite que todos os judeus celebram em sua grande festa, Deus viu o sangue, o anjo viu o sangue, e ele passou por aquela casa, e ninguém naquela casa foi morto pelo anjo da morte. Será que Deus vê o sangue que você, pela fé, colocou sobre o seu coração? E então, em terceiro lugar, é o sangue da redenção. Apocalipse 5:9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Pense nisso, de toda nação, de toda tribo, de todos os povos do mundo, todos os que vieram a Cristo vieram pelo caminho do sangue. Então, é o sangue do perdão. Hebreus 9:22, que citamos há pouco, diz: sem derramamento de sangue, não há perdão. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue na cruz, não haveria perdão para os nossos pecados. Morreríamos e iríamos ao juízo e ao inferno. Mas porque Ele morreu, Deus pode nos perdoar. Porque Ele derramou seu sangue, Deus pode dizer hoje à noite: eu te perdoo, eu te justifico. Eu te coloco diante de mim como se você nunca tivesse cometido um pecado. Você é tão inocente diante de Deus, sob o sangue, quanto era quando nasceu. E então, em quarto lugar, é o sangue da reconciliação. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Veja, o pecado separou você de Deus. Você está separado de Deus. E é isso que o inferno significa, nesta vida ou na vida futura, separação de Deus. Pense em estar separado de Deus para sempre, separado de tudo o que é bom, de tudo o que é justo, de tudo o que é puro, de tudo o que é saudável e de tudo o que Deus é. Você está separado. E é isso que significa quando a Bíblia fala sobre o inferno. Mas quando o sangue foi derramado, Deus tornou possível a reconciliação. Assim, aqueles que estavam longe e aqueles que estavam separados de Deus, agora podem se aproximar dele. Você pode estar perto dele porque o sangue foi derramado por você por Jesus Cristo. E então, é o sangue da justificação. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos de quê? Da ira de Deus? Sim, Deus se ira contra os ímpios todos os dias. A Bíblia diz isso, mas hoje em dia não ouvimos muito sobre isso. Não ouvimos muito sobre julgamento e inferno. Então, as pessoas vivem como se não houvesse julgamento, vivem como se não houvesse inferno. Mas a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós compareceremos diante de Deus no juízo e prestaremos contas de nossas vidas aqui. E a grande questão naquele dia será: o que você fez com Jesus Cristo? Já estamos condenados. No julgamento apenas descobriremos qual será a nossa sentença. O que Deus irá sentenciar sobre nós? Nós já somos culpados. Isso já foi estabelecido. Estamos sob condenação. Mas quando você é justificado, como disse há pouco, você é colocado diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Você está completamente limpo. Tudo o que já cometeu diante de Deus foi apagado. E então é o sangue da paz. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Você pode encontrar paz, e esse é o único lugar no mundo onde realmente encontraremos paz em nossos corações. O único que trará paz a este planeta é Jesus Cristo, o Príncipe da Paz.
Ele trará paz. Mas enquanto isso, há guerras em seu coração, há guerras em sua família, há guerras em sua comunidade, há todos os tipos de guerras. Mas Ele pode trazer paz. Ele pode trazer paz ao seu coração, que está inquieto nesta noite. Alguns de vocês estão enfrentando problemas no casamento. Outros têm dificuldades com seus filhos. Outros estão em conflito com seus pais. Alguns enfrentam problemas no trabalho, e isso os preocupa. Sua mente e seu coração estão agitados com essas coisas. Mas Ele pode trazer paz e acalmar esse coração inquieto, se você permitir. Se você se render a Ele hoje, voltará para casa como uma nova pessoa. E então, é o sangue que nos dá acesso ao ouvido de Deus em oração. Quando você ora, quer que Deus ouça, quer que Ele preste atenção em você. Hebreus 10:19 diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Podemos nos aproximar de Deus com ousadia em oração, porque o sangue foi derramado na cruz. Podemos entrar com confiança no lugar santíssimo, onde antes apenas o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano. Mas agora, você pode entrar a qualquer momento, dia ou noite, porque o sangue foi derramado. É o sangue da purificação. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso significa que, a partir de agora, se você pecar, o sangue continuará a purificar. E sem esse sangue, esse pecado seria imputado a você. Mas graças a Deus que Jesus morreu na cruz por nós. Uma vez, alguém foi até Martinho Lutero e foi lembrado pelo diabo de seus muitos pecados. O diabo listou todos os pecados de Lutero. E Lutero disse: Isso é tudo o que você consegue pensar? Não, respondeu o diabo. Há muitos mais. E depois de listar mais alguns, o diabo perguntou: É tudo? Sim. E agora, o que você vai fazer? Lutero respondeu: Agora, bem abaixo de todos eles, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Sim, não importa quantos pecados você tenha cometido, quão terríveis tenham sido, a hipocrisia em sua vida, a idolatria em seu coração, ou o pecado sexual que você tenha cometido, ou a infidelidade com sua esposa ou seu marido, ou o que quer que tenha sido, Deus perdoa. Você pode ser culpado de assassinato, você pode ser culpado da pior coisa que conseguir pensar. Deus perdoa, Deus te ama, e Ele te ama tanto que deu seu Filho Cristo para morrer na cruz. Levaram-no para fora das muralhas de Jerusalém, cravaram pregos em suas mãos e uma estaca em seus pés, o penduraram entre o céu e a terra. Já haviam arrancado sua barba, e seu rosto estava sangrando. Ele foi espancado com chicotes longos, de couro, com esferas de ferro, e suas costas estavam sangrando. Ele estava todo sangrento, pendurado naquela cruz, e ele não precisava morrer. Ele fez isso voluntariamente por você e por mim. Ele podia olhar através dos séculos do tempo e ver você, e ele sabia tudo sobre você. E apesar de tudo o que você é, ele te amou. E então, em quarto lugar, a cruz de Cristo é uma ofensa porque apresenta um ideal de vida. A vida que você pode viver aqui com alegria, paz, satisfação e sentido é possível porque Cristo morreu na cruz. Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo exige que vivamos uma vida de autocrucificação. Crucificamos os desejos egoístas que são errados. Crucificamos a luxúria, a ganância, o ódio, a inveja e todas essas coisas que existem em nossas vidas. Crucificamos e Deus nos perdoa. Muitos se irritam com a restrição da vida de Cristo. Nos recusamos a abrir mão do que sabemos que a cruz dele condena. Jesus nos disse que devemos carregar a cruz. E quando você voltar para a escola, para casa, para o trabalho, você deve tomar uma posição por Cristo, mesmo que riam de você e o perdoem. Isso é sua cruz.
Sua cruz não é alguma doença que pode surgir. Sua cruz não é algum acidente de carro que pode acontecer. Sua cruz não é algum mal que pode acontecer em sua vida ou na vida de sua família. Sua cruz é identificar-se com Cristo, tomar uma posição por Ele, amar as pessoas que você normalmente não amaria. Muitos de nós queremos as bênçãos do cristianismo sem compartilhar o trabalho e o sacrifício que estão envolvidos. A ofensa da cruz frequentemente atinge um ponto de oposição. A Escritura diz que eles entregarão vocês em suas igrejas e concílios. Pense nisso. Eles irão flagelar você em suas sinagogas. A Escritura diz no versículo 17: sereis levados diante de governadores e reis por causa de meu nome. Todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Perceba-o todos. Se você vem para Cristo, melhor contar com alguma perseguição. Se você não tem perseguição, melhor verificar se há algo de errado no modo como você está vivendo. A crucificação tem a característica da solidão. Muitas vezes significa ir para fora das muralhas da cidade, fora do acampamento com Cristo, ir sozinho e frequentemente morrer sozinho. Você está pronto para isso? Oh, não vou mentir para você. Não é fácil seguir a Cristo, segui-lo da maneira como Ele exige. Em quinto lugar, a cruz é uma ofensa, porque ela afirma ser o poder de Deus para a salvação. Ela faz essa afirmação sem alternativas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ela exige de cada homem ou mulher como seu primeiro dever se acertar com Deus. Eu posso pregar sobre qualquer assunto no mundo, e isso não será uma ofensa para ninguém. Posso pregar sobre ritualismo, sobre fazer boas obras, sobre melhorias sociais, sobre qualquer coisa. Posso pregar todos esses tópicos e as pessoas me aplaudirão. Mas no momento em que eu chegar à cruz e falar sobre o sangue, haverá uma ofensa. E foi isso que Paulo disse. A ofensa da cruz surge principalmente do fato de que a cruz condena todo outro caminho de salvação. Só há um caminho, disse Jesus, uma estrada, uma porta para o reino, e esse caminho é pela cruz. Estou pedindo a você hoje à noite para vir a esse Cristo, deixar que Ele entre em seu coração e mude sua vida. Você diz: Billy, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, você deve se arrepender dos seus pecados. E essa palavra arrependimento significa mudar. Mudar a direção da sua vida, mudar a sua atitude, mudar a sua mente, deixar Cristo dominar a sua vida. Você fará isso esta noite? Se você ainda não fez isso e não tem certeza disso, não saia daqui até fazer, porque talvez você nunca mais volte. Vê quantas pessoas novas estão aqui esta noite? Você talvez nunca mais volte. Vou pedir para você se levantar do seu lugar e vir até a frente deste palco e dizer: ao vir, entrego-me sem reservas a Cristo. Quero que o sangue dele me purifique. Quero saber que estou indo para o céu. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero uma vida nova. Quero o amor dele, a alegria dele e a paz dele em meu coração. Quero a certeza absoluta de que, se eu morrer, irei para o céu. Por que peço para você vir à frente? Toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele a chamou publicamente. Havia um motivo para isso. Ele as chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante de meu Pai, que está nos céus, eu não o reconhecerei. É muito importante que você venha e faça este testemunho público, mesmo que isso signifique que as pessoas possam entender mal e até perseguir você. Levante-se e venha. Famílias inteiras precisam vir. Jovens casais precisam vir. Eles precisam vir juntos e começar sua vida com Cristo. Levante-se e venha. Vamos esperar por você, agora mesmo. Rápido, centenas de vocês.
Aqui em Glasgow, vimos um grande mover do Espírito de Deus. E você está vendo pessoas vindo e fazendo seus compromissos com Cristo. Você pode fazer o mesmo compromisso onde está. Apenas diga: Senhor, eu também sou um pecador. Lamento pelos meus pecados. Recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quero confiar nele e segui-lo na comunhão de sua igreja. Ele o receberá agora e sua paz virá ao seu coração e você poderá saber o perdão que Cristo traz. E você pode ter a certeza de que, se morrer, irá para o céu. Irmãos e irmãs, compartilhe essa mensagem com familiares, amigos, vizinhos. Vocês, juntamente comigo, estamos plantando uma semente nos corações de cada pessoa. Tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra de consolo que só Jesus pode dar. Obrigado e que Deus abençoe a todos.